Bom, se prepara que esse vídeo é um grande spoilerzão de Hunter x Hunter, mas eu vou tentar evitar nomes específicos importantes demais, a não ser quando estritamente necessário. Um em específico, no caso. Ok? Vamos lá. Em um dos arcos mais recentes de Hunter x Hunter, o último adaptado para anime, um personagem está à beira da morte de forma irreversível. Nada que a medicina tente dá jeito. Mas, eis que a história revela, do nada, que existe uma personagem com o poder mágico de realizar qualquer desejo. E o Killua, um dos personagens principais, tem acesso a ela. Então ele vai lá, busca a personagem e resolve o problema. Fim. Ruim, né? É o que a gente poderia chamar de Deus Ex Machina. O termo Deus Ex Machina, para simplificar, é uma expressão em latim para descrever um recurso do teatro grego, que era o momento em que um problema sem solução era resolvido, do nada, com literalmente um deus suspenso por um guindaste que chega na peça e bota ordem na casa. Em tempos modernos, Deus Ex Machina virou sinônimo de solução fácil, em geral externa à trama da história. Essa solução não nasce de um esforço dos personagens ou de uma evolução natural da história. É só algo de fora que resolve um pepino de roteiro. E à primeira vista, é isso que acontece em Hunter x Hunter. O negócio é que a gente tá falando de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é um mangá peculiar. Tão peculiar que ganhou fama de desconstrução do shonen. O que não é necessariamente verdade, mas é evidência do quanto ele é diferente dos seus concorrentes em vários aspectos. O que mais me fascina em Hunter x Hunter é como o Togashi se comprometeu a um método narrativo tão complicado e às vezes tão críptico, que quase não se encaixa mais nas prováveis preferências do público-alvo da Shonen Jump, que são essa molecada de mais ou menos uns 10 ou 12 até 16, 18 anos no máximo. Não que Hunter x Hunter seja a coisa mais profunda do mundo, vão com calma, mas também não é uma leitura das mais simples. Porque o Togashi gosta de sistemas, regras, jogos, camadas, muitos players e muitas possibilidades. Ele gosta de criar regras complicadas, explicá-las por um longo período de tempo e depois usar todas essas regras complicadas para criar um clímax impactante. A consequência ruim disso é muito diálogo expositivo. Mas se você conseguir passar por cima disso, que não é lá tão fácil assim, o que você vai encontrar é um mangá e anime riquíssimos, que conseguem fazer até recursos narrativos batidos se tornarem momentos marcantes. E para entender como, é importante examinar o quanto o Togashi consegue pegar algo que seria simples e envolvê-lo em camadas e mais camadas de complicações. A gente está falando aqui de um personagem à beira da morte, de poderes absurdos, de perseguições e lutas. Mas antes de mais nada, é importante lembrar que esse não é o arco da Alluka. É o arco da eleição. Como consequência do ótimo arco das Formigas Quimera, nesse ponto da história se torna necessário eleger o próximo presidente da Associação Hunter, a organização que regula os Hunters, a principal categoria de personagens da história. E, bom, eu não preciso dizer que é um processo muito complicado. Existem as intenções do Pariston, que são um mistério, as intenções do Jing, que são outro mistério, a tentativa aparentemente genuína da Tidal de fazer uma eleição honesta, todos os outros membros do Zodíaco, o comitê de elite da associação, um conjunto de 12 novos personagens que a gente precisa conhecer do nada e, claro, o fato de que boa parte dessa trama é constituída de discussões sobre as regras da eleição. A eleição tem quase função tripla. Primeiro, ele é um framing device para o arco todo. Por mais que esse seja, sim, o arco da eleição, a eleição em si é muito usada como estrutura que contém a missão do Killua.
Segundo, ela meio que serve como uma segunda contagem regressiva. Não, esse arco não tem exatamente uma estrutura de contagem regressiva, mas tanto a missão da cura quanto a eleição juntos criam uma sensação de corrida contra o tempo, uma tensão que perpassa todo o arco, que dá pra gente a certeza de que nada do que está acontecendo é simples. É mais uma camada de risco. E terceiro, ele é obviamente importante para a trama e o universo de Hunter x Hunter, porque, afinal, é a eleição que vai determinar o futuro da organização. Além do fato de a corrida pela cura daquele personagem ser usada nos planos do Pariston, essa eleição também se liga diretamente à missão do Killua. A partir do momento em que o irmão dele, o Illumi, que também é um Hunter, tenta caçá-lo empregando técnicas que matam diversos inocentes, colocando em xeque o exame de admissão Hunter, justamente no momento em que as regras da associação estão em debate. E assim, chegamos ao segundo fator. Um dos maiores obstáculos do Killua para salvar o tal personagem é a sua própria família. A Alluka, a sua irmã, é a pessoa com o tal poder Deus Ex Machina, mas é um poder tão absurdo que ela vive em isolamento imposto pela própria família, e o tal acesso que o Killua tem a ela passa longe de ser só questão de chegar em casa e chamar a irmã para dar um rolê. A família Zoldyck não só tem medo do poder dela, que já causou cerca de 67 mortes até aquele momento por conta das suas regras complicadas, que eles ainda estão tentando entender, como tem a intenção de controlar esse poder, já que eles são uma família de assassinos. Logo, para salvar a tal pessoa em estado crítico, Killua precisa lutar contra toda a sua família, mas principalmente contra o já citado Illumi. E essa é a principal estrutura do arco. O Killua lutando e fugindo e correndo contra o tempo, arriscando as suas relações familiares e a própria vida no processo de chegar ao ponto de poder usar a habilidade milagrosa da Alluka. Então vamos falar da Alluka. A eleição tem regras enroladas, de propósito, como parte do plano do Pariston. E a manipulação mental e social dele vai deixando tudo cada vez mais complicado. A família Zoldyck tem suas regras para que o Killua possa, na visão deles, usar a Alluka. Mas nada supera o absurdo que são as regras do poder da Alluka. Porque, como eu já disse, o que o Togashi mais gosta são regras. Todos os poderes da história têm regras complicadas, e essas regras são uma maneira de o Togashi nos explicar o que pode acontecer, nos deixar na expectativa e nos surpreender no último instante. É como se Hunter x Hunter operasse como um filme de assalto, que tem sempre aquele momento de explicar o passo a passo do plano e nos fazer acreditar que é isso que vai acontecer só para dar tudo errado na hora H. E enquanto a gente está tentando entender quem quer o que na eleição, entender se o Illumi quer capturar ou matar o Killua e a Alluka, e na expectativa se o Killua vai mesmo conseguir chegar a tempo ou chegar para começo de conversa, a gente também vai lentamente recebendo pequenos drops de informação sobre como os poderes da Alluka funcionam. O jogo em Hunter x Hunter não é só um detalhe ou uma mania do autor. É estrutura narrativa. Entender as regras é parte do processo de experimentar Hunter x Hunter. Saber quem tem as cartas na mão e quando eles vão usar essas cartas é parte da diversão. Mas também é um enorme golpe de vista do Togashi, porque existem personagens focados quase que completamente nas regras. A Tidou e o Illumi são dois personagens que, de certa forma, nos representam dentro da história, pois são dois personagens praticamente de fora do jogo, tentando entender como ele funciona, enquanto Pariston e Killua são os que têm as regras na mão e dominam o jogo. Mas tem uma diferença crucial entre eles. Porque Hunter x Hunter é sobre o jogo, sim, mas o jogo é só a estrutura. E assim como a própria ficção, não é a estrutura que faz uma história, é a humanidade. E enquanto Pariston é plenamente capaz de entender o próximo, é esse entendimento profundo do ser humano que torna ele tão poderoso no fim das contas, o que mais interessa ao Pariston é se divertir com o jogo em si. Já o Killua joga o jogo porque é necessário, mas só ele entende que a regra primordial dos poderes da Alluka é, no fim das contas, a empatia.
Esse arco da eleição se dá ao fim de um processo interessantíssimo de transformação do Killua. Ele começa como um estereótipo de menino dark assassino, que não tá nem aí pra nada. Mas ao longo da história acontece uma inversão fascinante. Enquanto o Gon, o estereótipo do protagonista shonen bonzinho que valoriza a amizade e gosta dos animais, se entrega aos seus instintos mais sombrios, o Killua aprende lentamente a se desvencilhar da sua criação como assassino impiedoso e a se abrir. Ele literalmente aprende a amar. E enquanto todos jogam Hunter x Hunter porque é divertido, o Killua, nesse ponto da história já completamente transformado, entende que o jogo só faz sentido se ele for jogado com o coração. Então sim, o poder da Aloka é injustamente vantajoso. Ela pode literalmente realizar qualquer coisa. Mas primeiro, o Togashi trapaceia no seu Deus Ex Machina e o envolve em diversos níveis de dificuldade para que a nossa experiência não seja uma de conveniência, mas uma de tensão. E, principalmente, ele faz com que a solução conveniente esteja ligada diretamente com a recompensa pelo desenvolvimento de um personagem, o Killua. A resolução da trama não é uma questão apenas prática, de vencer adversários e usar um superpoder, mas tem ressonância em nível temático e, claro, emocional. A solução não é alcançada porque a Alluka é super poderosa, mas sim porque o Killua cresceu. Esse é o Leonardo Kitsune, o responsável pela pesquisa e pelos roteiros do Meteoro.do, nosso espaço sobre animes e mangás aqui no Meteoro. Ele é editor sênior da Marvel no Brasil, tradutor de quadrinhos Marvel e DC e até de videogames de quando em quando. Ele também tem o podcast Kitsune da Semana, um podcast de resenhas que sai toda semana, tirando quando não sai. Ele também está no Twitter quase 24 horas por dia, então vocês podem seguir o Kitsune por lá, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. É o caso do Douglas, que manda o parabéns para a noiva Denise. Denise, que faz aniversário no dia 29 de agosto e ganha do Douglas a mensagem que segue. Parabéns, Denise! Continue sendo essa pessoa maravilhosa que me inspira, cuida da nossa família e me enche de orgulho por tudo que faz. Um feliz aniversário do Douglas, da Penélope, da Pandora e da Luna. Te amo. Valeu, gente. Beijo.